Fala pessoal, como é bom estar aqui com vocês para mais uma aula nossa de teologia. Aqui estamos fazendo o panorama do Novo Testamento e nessa aula vamos entrar no livro de Lucas. Cara, quando eu estava fazendo essa aula com meu pai, ele falou: Filho, você vai ter que fazer umas aulas ali entre 20 minutos. Então eu vou me esforçar ao máximo para conseguir fazer um panorama de Lucas em 20 minutos, mas não se esqueça, isso é um panorama. O meu objetivo aqui não é me aprofundar no Evangelho de Lucas, não agora, mas eu quero te dar um panorama, uma ideia em geral, para quando você ler Lucas na próxima vez, ou quando você for pregar, você ler, entender e pregar de uma forma que você não entendia antes. Amém? Como eu disse nas últimas aulas, cada aula aqui do Evangelho eu vou dar um título para a aula. Para você que está anotando, se você não está com a sua Bíblia aí do lado, pausa esse vídeo, corre lá, pega a sua Bíblia, pega algum lugar para você poder anotar. Não é impossível você guardar todas essas coisas na sua cabeça de primeira. Então pegue, anote, leia, releia e cada dia se aprofunde mais na palavra do Senhor. Amém? Então o título da aula de hoje seria Jesus, o homem perfeito. Essa essa fala, o homem perfeito, você já vai entender o porquê disso. É algo muito profundo, algo cultural ali do porquê esse livro foi escrito. Mas, antes de qualquer coisa, abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18 a 19, que vai dizer o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Essas palavras ditas pelo próprio Jesus resumem de forma maravilhosa tudo o que o Evangelho de Lucas quer nos ensinar. Jesus é o Salvador compassivo, que veio para todos, especialmente para os esquecidos da sociedade aqui, que nós chamamos de marginalizados. Uma introdução que eu posso dar, se os evangelhos retratam, fossem retratos de Jesus, certamente esse mostraria os olhos voltados de Jesus, como imagina uma pintura, uma figura. Se fosse um retrato de Jesus, esse evangelho particularmente seria um retrato de Jesus olhando para os feridos, excluídos e marginalizados. O evangelho de Lucas é atribuído a Lucas, ele é escrito por Lucas, e Lucas ele era um médico grego, e ele não foi um dos 12 apóstolos. Acredito que na última aula eu tenha dito isso, que tanto a última aula, que foi sobre Marcos, se você não assistiu, volte para assistir, não perca essa ordem. E agora, nesse autor também, o Lucas, eles não foram um dos 12 apóstolos, mas Lucas foi um dos maiores cronistas da Bíblia cristã. O seu evangelho e o livro de Atos também, que vamos ver mais para frente, depois de João, foram escritas por ele. Eles formam um volume de 2 tomos, se assim podemos dizer, que contam a história de Jesus à igreja. E por que como assim volume de 2 tomos, você pode estar se perguntando? Muitas vezes quando vamos ler a Bíblia, ou seja, você está começando do Antigo Testamento e lendo de Gênesis a Apocalipse, ou se você começa do Novo Testamento lendo de Mateus a Apocalipse, muitas vezes lemos na ordem que nos é apresentado. Então, primeiro Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João e então depois Atos. Mas se você for ler de uma forma única Lucas e depois Atos, você vai perceber que os dois estão conectados. Então são como uma obra que foi dividida entre 2 volumes ali. Talvez você não tenha percebido isso antes, mas Lucas é o único evangelho que tem uma continuação, uma parte 2. Em Lucas vemos um Jesus que abraça leprosos e conversa com samaritanos, algo que era louco
para as pessoas da época, era maluquice. Em Lucas vemos um Salvador que defende mulheres e acolhe pecadores. Ele valoriza crianças quando ele diz: venham, deixem os pequeninos virem até mim, pois deles é o reino do céu, e cura com compaixão. Um filho de Deus, aqui também Lucas nos apresentado, um filho de Deus que nasceu numa manjedoura, um filho de Deus que viveu entre pobres e morreu numa cruz para salvar a todos. Então, antes de entrarmos com um pouco mais de profundidade, eu sei que é um pouco complicado falar dessa palavra, né, profundidade, quando falamos sobre os panoramas, mas olha, essa aula vai ser muito profunda, então preste atenção. Não como poderia ser, nós poderíamos até ter uma série de mensagens sobre Lucas, mas essa daqui eu vou tentar me aprofundar ao máximo possível com você. Mas antes disso, vamos entender quem foi Lucas. Vamos ler o prólogo, então ali a introdução, que é um dos mais belos da literatura antiga, aqui em Lucas, no capítulo 1, no versículo 1 a 4, que está escrito: tendo em vista que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que se cumpriram entre nós, também eu decidi escrever-te, excelentíssimo Teófilo. Aqui está mostrando, vou dar uma pausa aqui está mostrando para quem Lucas escreve esse evangelho. Lucas, ele escreve para os gentios, para os gregos, mas aqui, isso eu já vou falar daqui a pouco, mas ele endereça esse evangelho a alguém chamado Teófilo. E não só Teófilo, mas ele diz excelentíssimo, mostrando que era uma pessoa de alta posição, alguém muito importante na sociedade. Continuando. Um relato ordenado, para que tenhas plena certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas, ele era um médico, um historiador e discípulo. A gente vê em Colossenses, no capítulo no 4 e versículo 14, que ele era médico, ou seja, ele era detalhista, ele era sensível à dor humana. Nós vemos também em 2 Timóteo, no capítulo 4, que Lucas era companheiro de Paulo em viagens missionárias. E ele era um gentil, culto. Ele escreve com um grego elegante e fluente. Uma coisa importante de se destacar aqui, que eu não posso esquecer. O Evangelho de Lucas, ele é o evangelho, entre os evangelhos ali, escrito com o melhor grego. Justamente porque Lucas, ele era um médico grego. Então, era a língua que ele dominava, sua primeira língua, e os gregos valorizavam muito o estudo. Lucas, ele não viu eventos diretamente, mas investigou. E essa palavra é importante, investigou. Testemunhas oculares. Lucas, ele era um historiador. E por esse motivo, no Evangelho de Lucas temos detalhes que nós não vemos em outros evangelhos, como por exemplo, o Magnificat, o cântico de louvor de Maria, no capítulo 1, a partir do versículo 46. Inclusive o Projeto Sola, cara, tem uma música maravilhosa que chama Magnificat, que ele vai falar exatamente essa canção: meu coração exalta o Senhor. Essa canção linda declarada por Maria não está presente em outros evangelhos, em outros lugares, apenas aqui em Lucas. Muitos vão afirmar que Lucas provavelmente foi até Maria para saber detalhes para relatar desse evangelho. Um desses detalhes é a genealogia de Jesus em Lucas. Em Lucas, no capítulo 3, bem aqui, nós vamos ter uma genealogia de Jesus. Você pode até se perguntar, cara, por que tem duas genealogias nos evangelhos? Uma ali em Mateus e outra em Lucas. E eu vou até dificultar um pouco mais essa pergunta. Será que a Bíblia não se contradiz? Porque em Mateus ela diz que o pai de José se chama Jacó. E em Lucas diz que José era filho de Eli. Aqui no versículo 23. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Jesus era conhecido como filho de José. José era filho de Eli. Na verdade, isso eu sei que muitas vezes não damos tanta importância para a genealogia. Muitas vezes, quando estamos lendo a Bíblia, eu
pelo menos eu já fiz isso já, às vezes eu pulava a genealogia, porque era a parte mais chatinha ali da história, não tinha muita ação, era só mostrando que e uns nomes difíceis, Mataté era filho de Levi, Levi era filho de Melque, e aí eu pulava de uma vez. Mas a genealogia tem algo muito importante nela. E, na verdade, por que que existe 2 genealogias? A genealogia de Mateus é a genealogia de José também. E ali mostra também, Jacó gerou a José. Jacó era o nome do pai real, o pai biológico ali de José. Mas então por que que José é chamado aqui de filho de Eli? Segundo estudiosos, José ele é chamado de filho de Eli, pois é um costume da época que o genro, quando ele se casa ali com a mulher, ele também era considerado filho. E pelo homem ter uma importância cultural maior naquela época, isso é muito claro para todo mundo, Lucas coloca José como filho de Eli. Interessante, né? Mas o Evangelho segundo Lucas, vamos continuar um pouco mais. O Evangelho segundo Lucas, ele é um evangelho para gentios. Enquanto Mateus ele escreve para os judeus, Lucas escreve para os gentios e especificamente para os gregos. Você vai ver uma coisa, e eu não sei se você vai lembrar, mas na nossa aula sobre Mateus, a aula que eu dei, eu falei que Mateus ele não explicava os costumes judaicos. Por quê? Porque Mateus estava escrevendo para os judeus, então não fazia muito sentido ele explicar porque era algo muito claro, muito óbvio para o público que estava recebendo. Mas aqui em Lucas é diferente. Lucas, ele explica os costumes judaicos, ele enfatiza que Jesus é salvador de todos e ele usa um estilo universal e acessível. Ele mostra que ninguém está fora do alcance da graça. Tanto Lucas e Atos são 2 volumes, mas a mesma missão. Lucas também escreveu o livro de Atos, como eu disse, e como eu disse, esse fato interessante, anote isso é muito legal. Isso eu fui perceber, cara, eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes já, mas eu só fui perceber isso quando o meu professor de teologia me disse, lá de Dallas, e ele me disse, o Lucas, Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas, e só depois que eu fui abrir, eu falei, caraca, é realmente isso? Por quê? Porque muitas vezes nós não damos tanta atenção a esses detalhes, nós não nos tocamos. Então, essa é a importância de um panorama, abrir seus olhos para coisas que talvez você não tenha percebido antes. Como eu disse, Lucas é endereçado a Teófilo. Teófilo aqui, ele representa todo crente gentio, que busca certeza e maturidade na fé. Um outro fato importante e de Lucas é que Lucas ele não escreve só com um grego comum. E não é porque ele era grego que ele escreve com um grego comum ali para os gregos, mas ele tinha um domínio muito melhor. A gente pode dizer que Lucas era a pessoa mais bem preparada aqui entre os evangelistas, mas também a competição não era algo muito grande, afinal ele estava competindo com um pescador. Então, em questão de preparação de estudo, eu acho que um médico estudioso era alguém mais bem preparado. Lucas, ele era um improvável por ser gentio, mas em quesito de preparação, ele era o melhor. Aqui mostra a continuação dessa obra pela igreja, pelo poder do Espírito. Ambos os livros são endereçados e são endereçados a aplicando. E isso é muito importante. Veja isso. A sua fé é histórica, ela é fundamentada em fatos. Muitas vezes, quando. Eu já vi muitos debates de ateus que eles vão dizer: ah, mas a Bíblia não é uma fonte histórica segura. Não, não, não. A Bíblia é a fonte histórica mais segura que nós temos. A Bíblia tem uma quantidade como nenhuma outra obra de cópias de livro após livro, de palavra após palavra, que nos ajuda a identificar qual é a real. Então, a sua fé, ela não é só um mito, como uma fé, a fé dos gregos, como a fé dos romanos, não. Ela é histórica.
E aqui Lucas, um historiador, mostra que ela é fundamentada em fatos e não em achismos. Outra coisa, o evangelho é para todos. Ricos, pobres, homens, mulheres, excluídos, estrangeiros. Aqui mostra que o evangelho é para todos. Lucas, como um grego, possivelmente seria rejeitado pelos judeus, mas o evangelho o alcançou. Um gentio, assim como eu, assim como você, ele nos alcançou. Como Lucas, você também pode escrever com clareza, comunicar com graça e investigar com zelo. Foi uma coisa que meu pai fala, quando eu comecei a pregar, ele sempre me instruiu a fazer isso. Ele fala: "E você que prega, preste muita atenção nisso. Quando você for pregar, a sua mensagem deve tocar e a pessoa deve entender. Tanto o médico que senta aqui, o médico bem formado, bem preparado, o historiador que está ali, quanto aquele homem analfabeto que está do outro lado. A sua pregação deve alcançar a todos. E é o que Lucas faz aqui. Mesmo com um grego tão rico, com uma linguagem tão bela, tão linda, uma literatura maravilhosa, ela alcança a todos. E, assim como Lucas, devemos fazer isso. Não significa que precisamos nos comunicar de uma forma ruim. Não, não, não. Você pode se comunicar de uma forma bonita. Mas esse não é o essencial. O essencial é que a sua mensagem toque cada uma das pessoas que ouvir, independente da preparação dela. Amém? Algumas características do Evangelho de Lucas, como eu disse, cada um dos livros sinóticos, eu vou destacar algumas características específicas desse evangelho, porque muitas vezes as pessoas falam que é tudo igual, mas não, não é. E antes de mais nada, eu queria te contar uma curiosidade. Você sabe de onde vem a ideia de academia, essa palavra? Hoje, academia é um nome usado tanto para lugares de estudo, isso vai ser importante, tanto para lugares de estudo, quanto para um lugar onde você exercita o corpo, onde você faz musculação. E esse conceito vem da Grécia antiga. Os gregos ele tinham uma certa ambição, sabe, de ter o corpo perfeito, a mente perfeita. E é por isso que quando vemos, e ó, sua mente vai abrir agora. É por isso que quando vemos as pinturas, nós vemos as estátuas gregas, tanto os homens quanto as mulheres são mostradas com um corpo definido, com braços fortes. Eles tinham essa ideia, essa busca de corpo perfeito. Sócrates, inclusive, um pensador anterior a Cristo, ele vai dizer: nenhum cidadão tem o direito, e olha como ele é forte nisso, nenhum cidadão tem o direito de ser um amador em matéria de treinamento físico. Por quê? Porque os gregos valorizavam essa busca, essa ideia de homem perfeito. Os gregos também valorizavam o discurso. E não é à toa que as maiores mentes da história são gregas, quando se trata de filosofia e talvez de matemática, por exemplo, quando vamos falar de um período anterior a Cristo, sabe? E Lucas vai apresentar Jesus não como um homem qualquer. Ele, como um bom grego, vai apresentar Jesus como o homem perfeito. E daqui que vem o título que eu dei para essa aula de hoje: Jesus, o homem perfeito. Isso não é interessante? Isso não é uma coincidência. Lucas, ele estava inserido naquela cultura e ele apresenta Jesus conforme ele, como um estudioso, um historiador, enfim, conforme o que ele foi ensinado. O Evangelho de Lucas, ele nos oferece algumas riquezas em particular. E uma delas é que Lucas escreve um evangelho literário. Lucas, ele não escreve como um pescador, ele escreve como um médico, como um historiador, como um artista. O grego dele é refinado. O seu prólogo tem estilo clássico, ou a sua introdução, né, tem um estilo clássico. As suas transições são muito bem construídas. Depois que eu comecei a escrever livros, eu comecei a prestar muita atenção, a valorizar muito isso. Então, você que talvez é um escritor, quando você ler Lucas e comparar, por exemplo, com Marcos,
você vai ver que o prólogo, o jeito que ele inicia é muito poético, sabe? As transições são muito bem construídas. Lucas fala como alguém que estudou. Se você é um historiador e um teólogo, possivelmente o seu evangelho, cada um tem o seu evangelho favorito, o seu livro aqui favorito entre os evangelhos. Lucas talvez seja o seu favorito, porque Lucas é um evangelho histórico. Lucas quer deixar claro que a fé cristã não é um mito bonito, ela é uma verdade histórica. Ele cita nomes ali, nós vemos Herodes, César Augusto, Quirino, ele cita lugares como Belém, Nazaré, Samaria, Jerusalém. Ele descreve até costumes como jejum, a purificação, o sacrifício, aqueles costumes judaicos, sabe? E é como se dissesse: você pode visitar os lugares, você pode correr atrás dos registros, você pode ler quantos livros você quiser, mas Jesus não é uma lenda. Jesus é real, ele viveu entre nós, e não importa o quantas provas você busque para provar o contrário, você nunca vai encontrar, porque ele é real. O evangelho é uma fonte confiável para nós. Ela é sólida. Lucas não está falando de uma história de ficção, ele está falando de algo historicamente preciso. Lucas também é o evangelho dos esquecidos. Lucas é muitas vezes chamado, por muitos até assim, como o evangelho dos esquecidos, e com razão, porque ninguém é esquecido em Lucas. As mulheres são ouvidas, acolhidas e exaltadas. Os pobres são bem-aventurados, como diz: bem-aventurado vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Os samaritanos, que eram desprezados pelos judeus, eles são elogiados aqui. Os publicanos, odiados pelo povo, são recebidos por Jesus. As crianças, os pecadores, os gentios, todos eles têm um lugar. Jesus, em Lucas, quebra muros e constrói mesas. Isso é muito forte. O evangelho é para todos. E quando eu digo todos, eu digo sem discriminação, sem preconceito. Não existe uma pessoa que merece receber mais do que outras. Foi nos dado de graça e nós devemos e entregamos de graça. Aqui também nos é mostrado o evangelho da alegria e da oração. Se você quer um evangelho que te leve ao choro, e você lendo um pouquinho mais para frente te leve à dança, leia Lucas. Aqui, a oração e a alegria andam juntas. Jesus está sempre orando, como vemos no batismo ali em Lucas, no capítulo 3, no versículo 21. Antes de escolher os discípulos, ele está orando. No Monte da Transfiguração, ele está orando. Na cruz, prestes a morrer, ele está orando. No Getsemane, prestes a ir para a cruz, ele está orando. E sempre que há oração, logo vem a alegria. Lucas é um evangelho de festas. Festa por uma ovelha perdida, festa por uma mulher, por uma moeda que foi achada, ou por um filho que voltou, como vemos do filho pródigo. Lucas, com toda certeza, é um evangelho profundo. E por isso aqui eu tenho que destacar alguns temas teológicos centrais. Eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui. Um dos grandes temas que nós temos em Lucas é justamente isso que eu disse sobre a salvação ser para todos. A universalidade da salvação. Lucas declara no início, no cântico de Simeão, ali em Lucas no capítulo 2, no versículo 30 e 32, porque os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes a vida de todos os povos, luz para revelações aos gentios e para a glória de Israel. Jesus não é só para os judeus. Jesus não é só para religiosos. Ele veio para todos. Outro tema teológico importante, a oração com respiração, como respiração espiritual. Para Lucas, oração não é um ritual, como muitas vezes, infelizmente, nós tratamos. A oração é respiração. E como eu disse antes, Jesus é a prova disso, ele ora antes de tudo que faz. Em Lucas vemos também o Espírito Santo em ação. Desde o primeiro capítulo, o Espírito já está se movendo. João Batista
será cheio do Espírito, ali em Lucas capítulo 1, versículo 15. Maria concebe pelo Espírito, Isabel e Zacarias profetizam, Jesus é batizado e, presta atenção nessa palavra, conduzido pelo Espírito ao deserto. O Espírito, ali em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, Jesus vai declarar: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Lucas quer mostrar que a salvação é para todos. A força vem da oração e o poder vem do Espírito. Aqui em Lucas vamos ter algumas parábolas exclusivas, diferente de Marcos. Marcos ele destaca mais as ações, como vimos, justamente por ele escrever para um público romano. Lucas ele escreve para os gregos, que valorizavam muito o discurso. Então Lucas vai destacar muitas parábolas, mais do que em qualquer outro livro aqui dos evangelhos. Temos o bom samaritano, e eu não vou entrar aqui a fundo para poder explicar essa parábola, porque nosso tempo está bem corrido. E temos o filho pródigo. Uma outra coisa que Lucas vai declarar também aqui, e que ele vai enfatizar, nós vemos que Marcos, por exemplo, não vai ter um relato sobre o nascimento de Jesus, mas quando Marcos começa o seu evangelho, ele começa já com João Batista preparando o caminho. Ele fala: envia o meu mensageiro adiante a ti, e ele preparar teu caminho. Este mensageiro era João Batista. Então, aqui em Lucas nós vemos mais detalhes. Então, se você deseja um livro aqui entre os evangelhos, e quando você estiver lendo, você procurar algo com mais detalhes ali sobre a vida de Jesus, a sua infância, esse é Lucas. Só em Lucas nos conta detalhes do nascimento de Jesus, como o censo de César Augusto, o nascimento em Belém, o anúncio aos pastores e não aos príncipes, a apresentação no templo, o menino de 12 anos entre os doutores. E é em Lucas que lemos: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele era menino, mas já era aquele que foi destinado a nos salvar. Em Lucas também temos alguns louvores proféticos, como eu disse antes, o Magnificat de Maria, temos o Benedictus de Zacarias, o Gloria in Excelsis dos anjos, o louvor de Simeão. O Evangelho, segundo Lucas, ele tem detalhes históricos, curiosidades culturais, louvores lindos, mas de nada vale conhecer tudo isso se não pudermos aplicar em nossas vidas. Amém? Aqui vamos caminhar para o final. Eu quero fazer uma aplicação rápida do Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 6, versículo 36, vai dizer: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Lucas não quer apenas informar, ele quer transformar. Esse evangelho, ele é um convite a ver os esquecidos, um convite a agir com compaixão, um convite a unir a oração com misericordiosa prática. Então, perguntas que você precisa se fazer para a gente poder encerrar aqui eu tenho enxergado os necessitados assim como Jesus? Eu tenho olhado para eles com os mesmos olhos que Jesus olhou? Será que a minha espiritualidade produz compaixão? Ou será que é apenas como daqueles fariseus sem propósitos? Que muitos religiosos conhecem muito a palavra, mas não produzem compaixão. Ei, teologia, não importa o quanto teologia você tenha, se ela não te leva para mais perto de Deus, a sua teologia está errada. Será que você tem visto Jesus como um modelo a ser seguido? Porque Jesus é o homem perfeito. Aqui nós damos um encerramento na aula de Lucas. A próxima aula vai ser sobre o Evangelho de João e particularmente é o meu evangelho favorito. Então não perca, vai ser uma bênção e eu oro para que cada palavra, cada ensinamento, eu sei que é muita coisa,
Mas o bom das aulas estarem no YouTube é justamente porque você pode reassistir elas quantas vezes você precisar. Então, se precisar, volte o vídeo, estude de novo, ouça de novo, porque essa palavra tem poder para te transformar. Fique com Deus e te aguardo na próxima aula para mais uma aula de panorama do Novo Testamento.